retomamos o último bloco agora, que é o quarto bloco, expectativas de aprendizagem com novos participantes. Temos aqui o professor Francis Bossi da Silva, diretor do Colégio Estadual Tancredo Neves de Colombo. Temos aqui a Rossana Pimentel, pedagoga do Colégio Estadual Antônio Lacerda Braga em Colombo. Temos aqui a Tainá Baranec, aluna do Colégio Estadual Edmar Wright, de Almirante Tamandaré. E temos conosco o Wilson João Alves, diretor do Colégio Estadual Manuel Ribas. Continuando agora nas nossas perguntas, eu gostaria que o Francis começasse com uma pergunta. Então, assim, professor Chico, no bloco anterior você falou que é o importante a gente saber aonde a gente quer chegar com a avaliação. Então, nós nos deparamos no ano passado com as expectativas de aprendizagem. Então, eu gostaria que você explanasse sobre as expectativas de aprendizagem, o que é as expectativas e de onde foi tirado, qual é o embasamento teórico, para que os nossos colegas professores fiquem a par da onde o governo está querendo chegar nesse sentido. Obrigado, Francis. Primeiro, é importante ter claro que esse nome, expectativas de aprendizagem, é um nome novo para alguma coisa que já está circulando na educação há muito tempo. Algum tempo atrás a gente falava de objetivos de aprendizagem, objetivos que queremos atingir na escola. É a mesma coisa. E isso, a base legal é muito importante. Ela está na Constituição, no artigo 210, que diz que a lei vai estabelecer o currículo do ensino fundamental, ou seja, o que as crianças do país devem aprender. Isso é muito importante, afinal de contas nós temos uma coisa em comum e temos naturalmente o que não é comum, que é a nossa cultura regional, mas todos somos brasileiros, então há algo que todos os brasileiros devem aprender. Então expectativas de aprendizagem significa colocar no papel esse comum e colocar de uma maneira clara, que todos entendam da mesma maneira. Então o Plano Nacional de Educação, que está em discussão, ele recoloca essa necessidade. Olha, nós vamos ter agora uma listagem de habilidades que todas as crianças que passaram pela educação básica no Brasil terão dominado. Isso vai facilitar a formação dos professores, porque a gente vai poder perguntar, olha, o professor foi formado aqui na sua universidade, como é que ele foi formado para ensinar esta habilidade? Vai impactar a redação, a preparação de material didático e também vai impactar naturalmente a rotina da escola. Então, é uma discussão importante, ela tem agora essa urgência, que é a urgência do Plano Nacional de Educação. Qual é o espaço da escola na questão pedagógica e qual é o espaço da sociedade, que a sociedade pede da escola, reivindica da escola, espera da escola? É nesse caminho do que o Chico colocou. As expectativas de aprendizagem, que antes chamavam de objetivos, do processo de ensino-aprendizagem, é o ponto de chegada. É aonde que a gente quer que os nossos alunos cheguem ao final de cada série, ou de cada ano letivo de ensino fundamental e médio, que agora o médio vai se tornar obrigatório também, pela mudança na Constituição. Ou seja, o que o cidadão brasileiro precisa saber para se inserir de forma autônoma, crítica, produtiva e possa ser uma pessoa feliz na sociedade do mundo que a gente vive. A partir desses pontos de chegada, cada escola organiza o seu processo pedagógico. Agora, ela tem que levar todos aquele ponto de chegada ao final de cada ano letivo, ao final da conclusão do fundamental e do médio. Nós sabemos que o tema avaliação por si só ele é espinhoso, né? Mas a novidade também nos assusta um pouco. Mas eu tenho uma pergunta que estamos empenhados então hoje a encontrar novas formas de avaliação ou, na verdade, estamos apenas melhorando os critérios de examinação? Eu vou Wilson, me valer de novo da expectativa de aprendizagem. Ou seja, o que eu sinto é que nós estamos tendo clareza maior do que os jovens, do que as crianças devem aprender. E a avaliação que deve servir a isso, ela vai ter que mudar. Ela vai ter que, a todo instante, ela vai ter um parâmetro muito bem definido. A todo instante, a escola vai se perguntar o que a criança deve aprender, o que o jovem deve aprender, é isso. Eles aprenderam ou não aprenderam? Então, não é inventar uma nova avaliação, mas é tornar essa avaliação muito ligada naquilo que vai ser
o real, o objetivo da educação completamente estabelecido. Então, eu diria, a avaliação vai mudar um pouco, sim, porque as expectativas estarão mais claras. Ou seja, se não está nas expectativas, vai ser muito difícil de repente, você querer saber se o aluno aprendeu ou não aprendeu aquilo que não era o objetivo. Claro que as expectativas, elas vão impactar, mas elas vão impactar para dar norte, para tirar o que não é essencial na avaliação. Ok. Rosana, sua contribuição? Professora, eu sou pedagoga há 16 anos, né? E eu tenho observado que a nossa prática avaliativa na escola teve pouco avanço. Nós ainda continuamos com a avaliação classificatória, né? Então, a minha pergunta é como conduzir, né, o processo de avaliação para que este tenha potencial, né, para contribuir para a melhoria do trabalho escolar, né? Como a gente pode estar avançando nesse processo? Eu diria, professora, que seria avaliar a avaliação, ou seja, toda avaliação, ou ela produziu uma informação útil para os alunos, ou ela não produziu. A gente comentava agora há pouco, a função da equipe pedagógica da escola, então, tomar a forma de avaliar e se perguntar, escuta, esse exercício que foi feito, como que contribui? É lógico que se não houver esse coletivo, se não houver um projeto e se não houver uma responsabilidade sobre esse projeto, nós vamos continuar fazendo aquilo que é o tradicional e, no fundo, que é o mais fácil. Porque dar uma nota é muito mais fácil do que se perguntar o que o aluno que não fez ainda não aprendeu. Mas essa que é a resposta que a gente busca com a avaliação. Eu veria a solução para isso mais na ação conjunta da escola. Ou seja, você como pedagogo terá que fazer essa pergunta incômoda, mas terá que fazê-la sempre, dizendo, agora que terminamos, o que nós temos que rever? E, naturalmente, rever com outra linguagem, não repetir. Né? A gente pergunta pouco para as nossas avaliações o que elas nos ensinaram. Né? Então, é um exercício, insisto, do coletivo de projetos da escola, o exercício de reflexão e de rotina do projeto pedagógico. Eu vou ficar meio chata repetindo algumas coisas. Primeiro, eu acho que você trouxe uma coisa fundamental. A gente mudou mais no discurso do que na prática. Né? A gente tem todo um conjunto de frases, né, e de afirmações prontas sobre a coisa, mas quando a gente vai ver lá o nosso dia a dia, aquilo não está internalizado. Bom, agora eu tenho uma questão assim, se faz 16 anos, como tu disse, ou 20 anos que a gente está fazendo isso, tem alguma coisa errada nisso que a gente está dizendo. Porque não é possível que a gente diz e não consegue levar aquilo para o concreto. Então tem alguma coisa errada. No mínimo, isso aqui podem ser princípios muito bonitos, mas não dão conta da realidade. Ou a gente não está formando os professores adequadamente para isso. Tem um outro buraco que a gente tem que encontrar, né? Eu vou insistir numa questão também que eu penso que é importante para os colegas, né, diante desta angústia. Há caminhos para ver essas formas de avaliar? A professora pode dar algum exemplo disso, citar? Eu, nesse instante, também vou voltar a uma ideia que eu falei, que é uma ideia que me é muito cara. A avaliação é um direito do aluno. Ou seja, por que é um direito do aluno? Porque ele teve dificuldades que nós, como professores, precisamos saber que essa dificuldade existiu. Então, motivado pela necessidade de ajudar o aluno, é que a gente deve procurar uma forma de avaliar, que seja razoável. Ou seja, nós não estamos falando de alguma coisa assim completamente abstrata e difícil. Eu estou falando de alunos concretos, de expectativas de aprendizagem muito objetivas e de não aprendizado. A avaliação deve me indicar isso. Agora, como que ela deve me indicar? Bem, eu posso observar o aluno, eu posso pedir o aluno para fazer uma apresentação, eu posso pedir o aluno para fazer um trabalho, eu posso também dar uma prova. Eu vou verificar com todos esses processos se ele aprendeu ou não aprendeu. A avaliação é para isso, né? E eu posso utilizar todas essas maneiras, mas não adianta nada se eu não tiver a clareza, primeiro, do que eu estou ensinando, depois, como que aquele esforço avaliativo me dá a informação, né? Ou seja, quando eu faço a pergunta, essa pergunta tem que estar iluminada pela expectativa.
quando eu tenho a expectativa, a gente está citando muito aqui leitura, de recuperar uma informação explícita no texto, a forma de avaliar isso vai ser completamente diferente se eu perguntar ao aluno, olha, identifique o gênero desse texto, que é completamente diferente. Então, a gente precisa, de novo, colocar o aluno no centro, a necessidade do aluno no centro e ter uma clareza, no fundo, uma humildade, que nós estamos ali para oferecer oportunidades para o aluno aprender aquele conjunto muito bem definido de, como nós estamos chamando agora, de expectativas, de objetivos. Eu acho que nós estamos num estágio tão tradicional ainda, que se a gente perguntar para os professores o que ele está ensinando, ele vai sempre falar de um conteúdo. Ele vai sempre dizer, eu estou ensinando a Revolução Francesa, eu estou ensinando somar e dividir, eu estou ensinando frações. Os professores não é uma responsabilidade deles, é de todos nós. Nós não internalizamos ainda a questão dos objetivos enquanto desenvolvimento de habilidades cognitivas. Seria totalmente diferente. Eu estou desenvolvendo a habilidade de tal coisa nesse de identificar uma informação explícita no texto nesse momento. Nesse momento eu estou desenvolvendo a habilidade de somar com números reais ou números relativos. Isso são habilidades. Não, a gente sempre se refere ao conteúdo. Nós não conseguimos fazer no dia a dia na nossa sala de aula essa passagem. Tainá? Então, como entender o processo de recuperação paralela e quando a retenção é necessária? Tainá, você faz uma pergunta que eu tenho que confessar, de muito difícil resposta, porque a retenção, que a gente anteriormente falava, a bomba do aluno, ela frequentemente não ajuda o aprendizado do aluno. Mas existem situações em que o aprendizado foi tão ausente que a criança vai ter que ter uma oportunidade completa. Eu diria que isso vai acontecer na exceção. Mas nós não temos uma boa solução para isso no Brasil. Quando a gente participa de eventos internacionais, a gente percebe que há uma decisão muito grande e rotineira na escola de não deixar um aluno para trás. Quer dizer, quando eu chego no fim do ano, e se só no fim do ano eu me pergunto se o aluno aprendeu, é lógico que eu vou encontrar alunos que ficaram completamente para trás, o que eu deveria ter cuidado para que não acontecesse durante o ano. Então, o nosso sistema no Brasil ele ainda é muito falho nesse acompanhamento. O acompanhamento que tem que se dar na rotina. Ficar um pouco para trás é absolutamente esperado, porque há variações. Nós somos seres humanos que um dia estamos melhor, outro dia estamos pior. Agora, ficar sistematicamente para trás, não aprender algo que todos os colegas aprenderam, isso tem que ser algo combatido pela escola com a sua política. Então, a recuperação paralela ela existiria nesse sentido, mas ela deveria também acontecer na rotina da escola. O que nós temos muita dificuldade, porque a nossa aula é muito a aula do professor na frente, uma aula expositiva. Quando a gente vê outros países, a gente vê muito mais grupos de crianças trabalhando. Então, retenção, olha, nós não podemos abolir a retenção e não sugerir que você pode ir para frente sem ter aprendido. Mas isso é uma confissão de fracasso da escola e do projeto. Né? Não deve ser, eu acho que não deveria ser retirado do ponto de vista legal. Agora, a ênfase qual é? É descobrir o que o aluno aprendeu e mudar. Entenda, de novo, isso é tão mais importante no início da escolarização. Se a criança não está alfabetizada, não cumpriu as etapas da alfabetização, isso terá consequências gravíssimas para ela. Então, a intervenção tem que acontecer logo, tem que acontecer imediatamente. E a isso a gente chama de recuperação paralela. Os sistemas estão se dando conta disso. Eu conheço no Brasil várias experiências que recebem nomes diferentes, mas que constatado uma dificuldade, vamos dar uma oportunidade no contraturno, num outro horário. Os ciclos foram criados para isso, para que eu possa tirar a criança que não acompanhou, dar um reforço. Mas retenção, olha, ela não pode desaparecer, porque existem outros motivos para um não aprendizado que ultrapassa a escola. Mas devia ser a exceção das exceções. Eu te diria que tem duas coisas que a gente não pode ter no sistema de ensino. Um é a abolição da reprovação e da retenção.
e a aprovação automática, porque isso termina facilitando a passagem sem aprovação, né? Mas também não dá para conviver com as taxas de reprovação, de retenção, de repetência que o Brasil tem. A taxa de repetência no mundo é 3%. Nos países desenvolvidos está em torno de 6%. Na América Latina, de 5%. No Brasil é 20%. É com isso que nós não podemos conviver. Aí o problema não é do aluno, é nosso. É do sistema educacional, né? Então, voltando, nós precisamos fazer avaliação para gerar intervenções ao longo do ano letivo que gerem a aprendizagem necessária. E uma bomba no final do ano tem que ser a exceção da exceção da exceção, quando tudo foi feito e não se conseguiu, por razões que muitas vezes a criança teve doente durante o ano, teve um acidente, o pai e a mãe se separaram, por razões que mudaram o foco. E reprovação pura e simples, como nós temos, faz mal à aprendizagem. Tu não pode fazer de novo as pessoas passarem todo o caminho se elas tiveram dificuldade num ou no outro componente curricular. Isso tem que ser enfrentado, primeiro, na sala de aula, uma sala de aula diferenciada. Segundo, com mais horas de aprendizagem para aqueles que a atividade diferenciada na sala de aula não deu conta ainda da aprendizagem necessária. Terminamos nossa conversa agora. Agradecemos a participação de todos que estiveram conosco nos 4 blocos e convidamos vocês aí na escola para participarem conosco do nosso chat com as perguntas, para que possamos continuar debatendo e refletindo sobre o assunto. Um bom ano letivo para todos e que 2012 seja um ano muito profícuo para nós, para os nossos alunos, num processo constante de ensino, de aprendizagem e também de avaliação.